7h42, horário local, Mar do Caribe Oriental. O alarme no console de radar do USS Gerald R. Ford dispara. Nítidos, precisos e completamente fora de lugar, 3 novos retornos de superfície simplesmente apareceram onde não deveria haver nada. Não foi uma aproximação nem um surgimento gradual. Eles apareceram em formação, centro de informações de combate da ponte. Contatos desconhecidos simplesmente surgiram no radar. Avançando 18.214 milhas, o movimento não corresponde ao tráfego comercial. Cabeças se viram, cadeiras deslizam, ninguém esperava por isso. O Ford está em trânsito para uma zona de exercícios multinacionais perto de Barbados, seguindo uma rota previsível em um cronograma previsível. Mas esses contatos estão fazendo algo que nenhum navio mercante se preocupa em fazer. A velocidade deles é igual à do Ford. O rumo deles está travado, o espaçamento é apertado, eles são furtivos. E o momento não poderia ser pior. Por 2 dias, a Venezuela enviou patrulhas extras para a região depois que uma série de operações de interceptação de contrabando gerou barulho político em Caracas. Discursos públicos, acusações de interferência estrangeira e novas patrulhas de segurança bolivarianas protegendo suas rotas marítimas. Nada disso foi para a Marinha dos Estados Unidos. Mas o radar não mostra intenções, apenas comportamentos, e neste momento o comportamento parece deliberado. Para a equipe de vigilância do Ford, esses contatos não ocorrem ao acaso. Isso se encaixa perfeitamente em um padrão que começou 48 horas antes. 2 dias atrás, unidades da Guarda Costeira dos Estados Unidos da América e da Marinha realizaram uma série de interceptações de contrabando no Pacífico Oriental durante operações rotineiras. Nada dramático, mas a reação política não foi nada rotineira. Caracas acusou forças estrangeiras de interferência perto de sua economia marítima, embora os eventos tenham ocorrido a milhares de quilômetros das águas venezuelanas. Em poucas horas, a Venezuela elevou sua prontidão naval. Pequenos navios de patrulha começaram a relatar zonas de vigilância reforçada. A mídia estatal elogiou as novas patrulhas de segurança bolivarianas e as lacunas do sistema de identificação automática ao longo da costa aumentaram repentinamente. Nada disso indicava agressão, mas mostrava uma marinha que se sentia vigiada, encurralada ou incompreendida. E é aí que começam os mal-entendidos no mar. No Ford, o oficial de ação tática folheia o resumo de inteligência da noite. Vários registros chamam a atenção. Patrulhas offshore venezuelanas avançaram mais a leste que o normal. As aeronaves de patrulha marítima deles voaram em rotas irregulares perto do corredor de Trinidade. Diversas boias de radar costeiras, sem emitir sinal há meses, foram ativadas. Nada disso ameaçou o Ford, nada disso exigiu ação. Mas isso mostrava que a Venezuela estava nervosa a ponto de instalar mais sensores, olhos e aço na água. E, quando uma marinha navega se sentindo encurralada, até mesmo o tráfego de rotina deixa de parecer rotina no radar. O capitão do Ford diz isso baixinho, quase para si mesmo. O que fizeram não foi para nós, mas o oceano ignora a política. No radar, os 3 contatos mantêm a formação, sem desvio, sem alteração. Eles aguardam. Os 3 contatos desconhecidos não agem como navios em um corredor movimentado. Eles agem como navios que já tomaram sua decisão. A 10 a 12 milhas náuticas, 2 navios patrulha offshore, classe Guy Carey, seguem rota limpa e paralela ao Ford. Não se aproximam, não recuam, apenas permanecem naquele espaço desconfortável onde cada movimento parece intencional. Uma terceira embarcação patrulha menor, do tipo Jeika Makuto, permanece atrás deles com a velocidade variando o suficiente para parecer que está coordenando contatos do Centro de Informações de Combate da Ponte, mantendo 182, igualando nossa velocidade com uma diferença de apenas 1/10 de nó. Essa frase é toda uma confirmação que o Ford precisa. Navios não igualam a velocidade por acidente, não a essas distâncias, não com essa precisão. Mesmo assim, as embarcações venezuelanas não fazem nada explícito. Sem armas visíveis, manobras bruscas ou chamadas de rádio.
É uma perseguição discreta, lenta, persistente e feita para mexer com a cabeça de alguém. A equipe da ponte do Ford observa o rumo. Não muda. É um sinal claro de que os navios acompanham, não apenas transitam. Um rumo constante no mar indica colisão ou acompanhamento paralelo. E esses contatos não estão se aproximando, o que só deixa uma opção restante. O SIC amplia o sinal do radar. O espaçamento entre os cascos venezuelanos é preciso demais para ser coincidência. As correções de curso deles acontecem em pequenos incrementos, 1 ou 2 graus de cada vez, sempre espelhando o movimento do Ford por uma fração de minuto. É da versão marítima, de alguém andando no mesmo passo que você na calçada, sem tocar, sem ameaçar, mas garantindo que você saiba que eles estão ali. O tal registra para o relatório. O padrão mostra comportamento de sombra deliberado, sem perfil hostil. Recomendado seguir monitorando. O capitão acena levemente. Vamos ver até onde querem levar isso. No convés de voo, as operações desaceleram, sem lançamentos ou recuperações, só a tripulação de prontidão, olhos no horizonte, aguardando o próximo movimento. No jogo, nenhum lado admitia jogar. Os navios venezuelanos seguem acompanhando. Cada linha de curso, cada mudança de velocidade, cada milha. Às 8 horas e 11 da manhã, um alerta suave aparece na tela de sensores integrada do Ford. Um marcador de altitude que não deveria existir tão longe da Terra. Centro de informações de combate para a ponte. Temos um veículo aéreo não tripulado em baixa altitude detectado no setor sul, alcance de 5 milhas. Todos ficam paralisados por um instante, não por ameaça, mas por ser algo novo. O E-2 de Hawkeye do Ford, que está em órbita mais a leste, detecta o objeto primeiro. Seus sensores varrem, travam e classificam. É um drone pequeno, provavelmente lançado de uma unidade costeira ou posto de patrulha venezuelano. Estrutura de nível civil, padrão de rota em estilo militar, veículo aéreo não tripulado, não identificado, altitude de 180 pés, movendo-se para noroeste, cruzando o anel externo. Não está armado, não está mergulhando, nem sequer está se aproximando diretamente do porta-aviões. Mas está no lugar errado, na pior hora possível. Com 3 navios venezuelanos seguindo o Ford ao nível do mar, adicionar um drone sobrevoando complica rapidamente a situação. Ninguém sabe se o operador do drone entende onde o Ford está ou o quão perto ele está chegando de um grupo de ataque de alto valor. O tal avisa pelo rádio a equipe Hawkeye. Continuem o rastreamento, só observem sem interceptar. Dentro da ponte de comando do Ford, a tensão aumenta um pouco. Um drone tão próximo pode significar vigilância, falha de comunicação ou apenas um operador testando o alcance. Mas, para um porta-aviões isolado já sendo acompanhado por 3 navios patrulha estrangeiros, isso soa como algo completamente diferente. Camadas, sombra na superfície abaixo, observação por veículo aéreo não tripulado acima. Não hostil, mas absolutamente deliberado. O imediato se inclina para a frente. Seja lá o que for isso, eles estão montando um quadro. E a cada milha, esse quadro fica mais nítido. Às 8 horas e 19 da manhã, o padrão finalmente se rompe. Não com agressividade, mas com um erro. Um dos navios venezuelanos, o navio da classe Middle Gaikari, faz um ajuste repentino de curso. Não é um desvio suave, nem uma correção gentil. Uma curva brusca e intencional que corta diagonalmente sua rota anterior. Ponte, centro de informações de combate. Informa a alteração de curso de 20 graus a estibordo em direção à nossa faixa. A ponte fica em silêncio. Essa curva ali é muito fechada, muito rápida e mal cronometrada demais para ser algo rotineiro. Mas também não parece um ataque. A velocidade permanece baixa, os sensores continuam inativos e as naves irmãs não acompanham. O tal revisa as anotações de inteligência novamente. Um detalhe chama a atenção. A Venezuela ativou várias boias de radar costeiras no início da semana. São unidades antigas e inconsistentes, com precisão limitada, para além de curtas distâncias costeiras.
Se uma dessas boias forneceu dados de posição errados para o navio de patrulha, isso poderia facilmente causar isso. Uma correção de navegação baseada em uma posição falsa. Uma correção que agora parece uma tentativa de interceptação. O oficial de observação alerta: a distância diminui, mas o novo rumo segue estável. Se continuarem assim, vão cruzar à nossa frente. Isso não é má navegação, e sim uma violação de segurança. Só agora o USS McFall, um dos escoltas do Ford, entra em cena. Não de forma agressiva, nem em alta velocidade, mas apenas o suficiente para mostrar que está atenta. O tal levanta o microfone. McFall posicionada para uma interceptação suave, sem sinais, sem avisos. Uma interceptação suave significa uma coisa: intervir sem escalonamento. Enquanto McFall se inclina, o navio venezuelano mantém sua curva errada, provavelmente seguindo a rota ajustada pela boia defeituosa. O capitão do Ford acompanha a contagem regressiva. Tomara que percebam o que fazem. Porque mais um grau de curva, e isso deixa de ser acompanhamento e passa a ser um problema de colisão. Às 8h23 da manhã, ocorre o momento para o qual todo capitão de porta-aviões treina, mas espera evitar. O navio patrulha venezuelano que fez a curva brusca agora está muito mais perto do que qualquer embarcação deveria de um porta-aviões nuclear do tamanho de um arranha-céu deitado. Ponte para o Centro de Informações de Combate. Contato a menos de 15 milhas náuticas, continuando a se aproximar. Isso não é apenas perto. Isso está dentro da zona de segurança do Ford. A almofada invisível que todo porta-aviões mantém ao seu redor para evitar colisão, interferência ou erro de cálculo. O Ford não desvia do porta-aviões. A doutrina é simples: manter a estabilidade, a menos que a segurança exija o contrário. Mas neste momento, a própria estabilidade é a mensagem. McFall se reposiciona, ficando entre o Ford e o navio venezuelano que se aproxima. É um movimento deliberado e inconfundível. Não é uma ameaça, mas sim um escudo. O capitão do Ford mantém a voz firme. Mantenham o rumo, mantenham a velocidade. Da ponte venezuelana, a visão muda de seguir uma grande embarcação para algo bem diferente. A superestrutura do Ford é mais alta que um quarteirão. Seu convés de voo se estende por mais do que a maioria das pistas de pouso. Seu rastro agita a água com a massa de uma base aérea flutuante, não de um destroyer. E de repente, os oficiais naquele navio de patrulha percebem a verdade. Eles não apenas se aproximaram demais de um navio dos Estados Unidos da América. Eles se aproximaram demais do navio dos Estados Unidos da América. Então, o momento chega. O Ford inicia uma curva de potência, um arco amplo e pesado feito apenas por segurança. Mas a física faz o resto. Quando um porta-aviões de 10 mil toneladas muda seu ângulo, mesmo que apenas alguns graus, o oceano reage como se tivesse levado um soco. Uma parede de água deslocada avança a partir da proa do Ford, movendo-se rapidamente e subindo mais alto do que o navio venezuelano esperava. Centro de Informações de Combate. Contato com a esteira formada, 2 ajustando tarde demais. A esteira atinge o casco com força, sacudindo a embarcação, fazendo o equipamento bater e a tripulação cambalear. Não é perigoso, mas absolutamente impossível de ignorar. A menor embarcação da classe Guaycamacudo, atrás dela, é forçada a reduzir a velocidade drasticamente para evitar ser virada. O Ford não acelera, não sinaliza, não arma nada. Ele simplesmente vira. A física resolve o que a diplomacia não conseguiu. O capitão venezuelano finalmente entende. Os motores aceleram, o leme gira totalmente e os 3 navios se afastam de suas rotas paralelas, um logo após o outro. O Centro de Informações de Combate chama: contatos desengajando e abrindo distância para 3 milhas. 4, 5, sombra passando. Quadro completo. Crise evitada não com mísseis, mas com impulso. Às 8h37 da manhã, o último navio de patrulha venezuelano deixou a linha divisada do Ford e retornou à deriva ao setor de patrulha original. Sem chamadas de rádio, sem pedido de desculpas, apenas distância.
a única prova real no mar de que alguém deseja o fim do momento. Mas o incidente ainda não terminou, não no mundo acima da água. 2 horas depois, um clipe curto e cuidadosamente editado aparece em um canal estatal venezuelano, filmado por 20 segundos do convés de um navio de patrulha. O necessário para mostrar o Ford no horizonte e a legenda: navio de guerra dos Estados Unidos da América, perto da nossa zona de patrulha. Sem citar os rapazes do radar defeituoso, nem a entrada na bolha de segurança do Ford. Apenas uma narrativa, limpa, simples e politicamente útil. A resposta de Washington é igualmente previsível, mas muito mais silenciosa. O USS Gerald R. Ford realizou operações rotineiras e legais em águas internacionais, sem drama, escalada ou culpados. O que aconteceu naquela manhã não foi um confronto, foi um exemplo perfeito de manobra moderna na zona cinzenta. Os jogos silenciosos e deliberados que as marinhas jogam logo abaixo do limiar do conflito. Sem mísseis, sem tiros de advertência, apenas presença, pressão e percepção. Um drone voando um pouco além do permitido, um navio de patrulha confiando no operador de radar errado, um porta-aviões se recusando a ceder 1 centímetro. Veja, essas pequenas decisões se acumulam rápido. Uma linha de curso mal interpretada pode virar uma dor de cabeça diplomática. Uma curva errada pode parecer um ataque. E uma esteira do tamanho de um porta-aviões pode encerrar um impasse sem uma única palavra ser dita. Então me diga, se você estivesse na ponte do Ford naquela manhã, teria mantido seu curso ou teria jogado pelo seguro? Deixe sua resposta abaixo. Leio todas. Se gostou da análise, curta e inscreva-se para não perder a próxima. Se quiser apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você receberá distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e nos ajudará a trazer mais histórias marítimas reais à tona. Basta ir até a página do nosso canal e clicar em Junte-se, embarque conosco. Porque, sejamos honestos, é muito mais fácil analisar esses quase acidentes de casa do que a 13 milhas da proa de um porta-aviões. Te vejo no próximo vídeo.